gases nobres. Mais uma aula de química. Professor JP, prestem bastante atenção que na aula de hoje vamos estar falando da estrutura atômica e determinar as partículas do átomo. Fazer cálculos e determinar as partículas do átomo. Até então, a aula anterior, falamos muito sobre a evolução dos modelos atômicos. E agora vamos começar a mostrar como determinar as partículas do átomo. E como que esses elementos eles estão organizados na tabela periódica. Para tal, determinar as partículas fundamentais envolventes do átomo, certo? Então, você que está lá, presta bastante atenção. Você aí, ó, vem cá. Vem acompanhar a aula de química aqui. Tudo bem? Então, falar da estrutura atômica, nada mais do que a gente apresentar para vocês que o átomo tem 3 partículas fundamentais. Sabemos que o átomo é a menor unidade estrutural da matéria, que mantém as suas propriedades, por mais que sofra essa divisibilidade, certo? E o átomo apresenta essas 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Só lembrando, prótons, descoberto, né, no modelo atômico de Ernest Rutherford. Elétrons, descoberto por Thomson, né, onde fez vários experimentos com descargas elétricas sobre gases, usando a ampola de Crookes, que em conjunto chegou a determinar que ali existia uma partícula de massa muito pequena, considerada desprezível, mas que tem uma massa muito pequena, comparada às massas dos prótons e nêutrons, que é de uma unidade, ok? E os nêutrons, descoberto por Chadwick. Sabemos que os prótons, olha só, sabemos que os prótons apresentam o quê? Carga positiva, certo? Núcleo atômico. Apresentam 2 estruturas, 2 partículas, prótons e nêutrons. Prótons, carga positiva, representado pela letra P. Nêutrons, representado pela letra N. E não tem carga, é nula, 0. Elétrons, representado pela letra E de elétrons, e tem carga negativa. Tudo bem? Então, os elétrons têm carga negativa. Os prótons têm carga positiva. Se tratando de massa por convenção, uma unidade. Os nêutrons também têm como padrão a massa de uma unidade. E os elétrons, 1 sobre 1840 a massa correspondente dos elétrons. Ou seja, é na casa muito pequena. Olha lá, vou mostrar para vocês lá embaixo. Então, você vê aqui que os prótons têm como unidade de medida 1. Os nêutrons, uma unidade, como se fosse 1 grama, tá? Mas aqui é para você entender que existe dentro do sistema de medida para os átomos a unidade padrão do isótopo do carbono de massa 12, que pegou o átomo de carbono, que tem uma massa 12, e uma unidade daquela é usada para comparar e determinar quantas vezes maior, quantas vezes menor a massa dos demais átomos comparada à unidade de medida padrão, que é uma unidade de massa atômica. E essa unidade, dentro do Sistema Internacional de Medidas, tem um valor na casa de 1,66 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Eu não vou adentrar agora em profundidade com vocês, tá? Então, os prótons têm como convenção a unidade de 1, dos nêutrons, 1, são iguais, né? As massas aqui dos prótons e dos nêutrons, só que a massa do elétron é na casa de quase 2.000 unidades menor, comparada à massa de 1 próton e de 1 nêutron. Esse 1 aqui é representado a massa dos 2.
e a do elétron 1.840 vezes bem menor comparada a eles, ok? Então, chega a ser praticamente desprezível a massa dos elétrons, porque é muito pequena, né, gente? Mas que tem, que no experimento lá de Thomson, né, você viu que, utilizando aquela ampola de Crookes, entre os grupos ali químicos, determinou que aquele feixe luminoso que partia dos raios catódicos, né, que partia do cátodo e passou a ser chamado também de raios catódicos, esse feixe que foi denominado de elétrons, e tinha uma trajetória retilínea, fazia com que incendia naquele catavento lá dentro e fazia o movimento das hélices, projetava uma sombra no fundo do tubo, que era a ampola, e viu que, colocando um campo, né, de carga positiva e um de carga negativa em volta da ampola, viu que esse feixe ele foi em direção à placa carregada positivamente. Então, os opostos se atraem, surgia assim, então, a primeira partícula subatômica chamada de elétrons. Tudo pizza? Tranquilinho? Então, não se esqueçam que o átomo apresenta essas três partículas fundamentais. E que, na tabela periódica, vocês já podem estarem de posse da tabela periódica, como eu falei na aula anterior, os elementos químicos, sabemos que ali existem, né, 118 elementos químicos na tabela periódica, TP, que eu vou chamar de tabela periódica. Eles estão organizados em ordem. Olha como é que eles estão organizados. Em ordem crescente de energia. Em ordem crescente de energia, não, perdão, em ordem crescente de seu número atômico, tá? Quem colocou esses elementos em ordem crescente de seu número atômico foi um físico britânico de nome Moseley, tá? Moseley. Então, esse cidadão chamado Moseley, físico britânico, ele fez vários estudos, né, sobre os espectros de raio-x desses elementos químicos, desses átomos, e determinou que no núcleo do átomo, né, no núcleo de um átomo, de um mesmo elemento químico, átomos de um mesmo elemento químico apresentavam o mesmo número atômico. E aí, com isso, ele passou a determinar essa organização. Quem? Moseley colocou os elementos químicos dentro de uma tabela periódica, né, numa ordem crescente de sua identidade, o que nós chamamos de número atômico. E o que é que o número atômico identifica? O número de prótons. Então, o número atômico é representado pela letra Z. E o que é que significa essa letrinha Z para o estudo da química aqui nesta aula? Identificar quantos prótons o átomo tem no seu núcleo. Porque nós sabemos que prótons e nêutrons, segundo Ernest Rutherford, prótons e nêutrons corresponde ao núcleo, região central. E que no núcleo existe a maior massa de quem? De um átomo. Então, prótons e nêutrons pertencem à eletrosfera? Não, pertencem ao núcleo. E o núcleo está concentrado a maior massa de um átomo, porque a soma de prótons e nêutrons vai encontrar a massa correspondente desses átomos, ok? Então, quando Moseley organizou isso, ele percebeu que átomos de um mesmo elemento químico, um conjunto de átomos que mantém o mesmo número atômico, determinou essa ordem. Só que antes, esses elementos químicos, eles estavam organizados por número de massa. Por quem? Mendeleev. Tá? Mendeleev. Sabemos que esse químico russo, ele organizou, né, a tabela periódica hoje atual
passou por várias transformações, hoje tem essa tabela periódica atual que vocês visualizam na internet, nos livros, bem organizada. Os elementos químicos foram colocados por ele numa ordem crescente de massa atômica. E aí percebeu que outros átomos apresentavam massas iguais ou muito próximas, o que mostraria grandes diferenças e que não poderia continuar mantendo essa organização em ordem crescente de massa, tá? Não poderia estar mantendo aquelas propriedades químicas semelhantes, certo? Então, ele, inicialmente, com outros estudiosos, organizaram esses elementos em ordem de massa atômica. Hoje nós sabemos que tem vários elementos químicos que apresentam massa atômica iguais ou bem próximas. E isso levou a fazer uma mudança rápida, onde Moseley organizou os elementos dentro da tabela periódica em ordem crescente de seu número atômico. Aí começou a fazer esse estudo de que átomos de um mesmo elemento químico mantinham suas propriedades nucleares, tá? Então, número atômico igual. O que muda? A massa. O que mantém igual? O número atômico daquele átomo que apresenta o mesmo elemento químico. Tipo, eu estou falando de um conjunto de átomos que apresenta o mesmo número de prótons. Chamamos isso dentro da química de isótopos. E se os elementos apresentam massas iguais, nós chamamos de isóbaros. Isso definido lá por Mendeleev, né? Dimitrij e Mendeleev. Hoje considerado o pai da tabela, a tabela periódica atual. Certinho esse contexto para vocês? Então, antes os elementos eram organizados em ordem crescente de massa atômica. Não foi legal porque existiam diferenças entre átomos por apresentarem massas iguais ou semelhantes. Tipo, o cálcio é massa 40. Se você for analisar, parece que é o flúor, o potássio, ele também tem uma massa muito próxima de 40, 39 ponto alguma coisa. Então, foram percebendo que, além dessa diferença muito pequena das massas, esses elementos apresentavam propriedades químicas diferentes, porque estariam em lugares aleatórios dentro da tabela periódica. E aí Moseley organizou em número atômico crescente, e esses elementos têm uma certa organização em linhas verticais, chamada de famílias ou grupos, e mantém propriedades químicas semelhantes, além de ter essa ordem de número atômico. É o que nós temos hoje para o estudo da tabela periódica. E vamos ver isso tudo aqui na prática com o professor JP. Espero que vocês, nesse contexto, se encontrem e se sintonizem na aula. Além de prótons, nêutrons e elétrons, além da evolução dos modelos atômicos, estamos aqui contextualizando um pouco de como esses elementos químicos eles estão hoje organizados. Ordem crescente de número atômico. Por quem? Físico britânico de nome Moseley. Só esses elementos químicos estavam organizados em ordem crescente de massa atômica. Por quem? Pelo russo Mendeleev, né? Ivanovich, né? Dmitrij Mendeleev. Russo. Maior massa atômica. É uma ordem crescente de massa atômica. Ok? Só que isso não foi legal devido a essas diferenças de propriedades químicas, onde eles estariam em lugares bem diferentes do que nós temos hoje nas colunas ou linhas verticais. Ok? E o número atômico, ele identifica o número de prótons. Isso no seu estado fundamental ou neutro. Como assim, JP, neutro? Lembra de Thomson? O número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. O átomo é considerado uma partícula neutra. Lembra do pudim de passas? Ele apelidou esse modelo atômico dele. Então, o número de prótons, a massa homogênea dotada de carga positiva e os elétrons incrustados.
em iguais quantidades, para que o átomo não ficasse carregado nem positivamente, nem negativamente. Mantinha uma certa neutralidade, certo? Número de prótons igual ao número de elétrons. O que é que muda? Cargas elétricas. Os elétrons negativos e os prótons, cargas positivas. Tranquilo? Vamos para a próxima transição aqui no quadro. Não se esqueçam dessa organização dos elementos químicos na tabela periódica por ordem crescente de número atômico. Feito isso por Moseley. Tá? Depois vocês podem fazer até uma busca mais aprofundada sobre a história da tabela periódica. E vamos depois termos aulas aqui só mais específico da tabela periódica. Tudo bem? Então vamos lá. Continuamos aqui com as partículas atômicas. Vejam só. Eu coloquei o seguinte, que os prótons mais os nêutrons estão concentrados no núcleo atômico. E quando você analisar o núcleo atômico, a somatória dessas duas partículas, é o que nós vamos encontrar o número de massa. Certo? O número de massa, representado pela letra A. Então, vejam só, número atômico, você tem a letra Z. A massa dos átomos são representados pela letra A maiúscula, que corresponde, a massa corresponde à somatória dos prótons mais nêutrons. O que é que nasceu aqui? Uma fórmula química. Massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Aonde existem essas duas partículas? Em quais regiões do átomo? No núcleo. Então, segundo Rutherford, a maior massa, essa densidade, né, de massa está concentrada no núcleo e não na eletrosfera. Porque eu tenho duas partículas para somar do que? Os elétrons, que orbitam lá na sua eletrosfera. Ou pode ser massa, letra Z, mais letra N. O que é que nós estamos querendo mostrar para você aqui? Que P é igual a quem? A Z. Isso quando o átomo, no seu estado, no seu estado neutro, você sabe que essas três partículas aqui, elas serão iguais. Sabe por quê? Porque número atômico, que é representado pela letra Z, indica a quantidade de prótons. E se o número de prótons é igual ao número de elétrons, já colocado, proposto pelo Thomson, o átomo é neutro. Nem mais e nem menos. A mesma quantidade de partículas para ter uma neutralidade atômica. Tudo certo? Então, você tem essa relação aqui quando o átomo, ou ele está no estado fundamental, que muitas das vezes vem nas questões, ou no seu estado neutro. Significa isso. O número de prótons igual ao número de elétrons. Próton positivo, elétron negativo. E o que é que o número atômico, ele indica? O número de prótons. Então, Z indica quem? Próton. E o que é que eu digo para vocês? Que o número atômico é igual ao número de prótons, certo? E isso aqui eu coloco como RG, dos elementos químicos. Identifica o elemento químico, assim como o RG nos identifica por números, que não é igual ao de vocês. Cada ser tem o seu CPF, o seu RG, e isso eu quero trazer para os elementos químicos e dizer que cada elemento químico desse apresenta o quê? O seu RG. E quem colocou esses elementos químicos com essa ordem crescente de RG, chamado de número atômico? Moseley. São 118 elementos hoje,
dentro da tabela periódica que estão do 1 ao 118, mantendo essa sequência crescente de número atômico. Do pizza, então, não esqueçam que número atômico, representado pela letra Z, identifica o número de prótons. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, nós dizemos que o átomo é neutro. Quantitativamente iguais. Cargas elétricas diferentes. E se é neutro, eu posso dizer que as 3 letras são iguais. Você vai ver o que é que vai ser diferente quando não for neutro. Vai ter uma espécie carregada ou positiva ou negativamente. Ok? E aqui ficamos para mostrar para vocês que nessas relações aqui, ó, P é o mesmo que letra Z. Se Z indica P, P também pode indicar o Z. Mostrando que tem uma igualdade. Tá? Prótons, ou número atômico, somado aos nêutrons, eu vou ter a massa encontrada no núcleo atômico. Certo? Aí nós vamos usando essa fórmula para determinar quanto de massa tem um átomo, qual o número de nêutrons que tem no núcleo desse átomo e o número atômico correspondente a cada elemento químico daquele da tabela periódica. Basta você buscar o símbolo ou o nome do elemento químico e colocar a identidade daquele elemento, dizendo que o número atômico dele é tal. Só analisando na tabela periódica. Ok? Aí o que é que acontece? Por convenção, foi colocado uma representação para você identificar aqui no quadro, nas aulas, fazer suas atividades, como determinar essas partículas do átomo. Olha só. Então, por convenção, adotou a seguinte representação. Você tem um quadrinho aqui, que corresponde a um daqueles da tabela periódica. Vou colocar um elemento químico aqui, X, que pode ser qualquer elemento químico daquele, genericamente eu estou colocando, por convenção. Aqui embaixo vai estar o número atômico, e em cima, esquerda ou direita, vai estar o número de massa. Então, o que é que está aqui sendo representado? A massa atômica. E o que é que está sendo representado pela letra Z? O número atômico. Tudo tranquilinho, turma? Número atômico é a letra Z. Então, aquele número que você identificar dentro dos quadrinhos da tabela periódica, tem uma legenda que você vai procurar. Aonde está o número atômico dentro do quadrinho? A posição que ele se encontrar lá. Tá? Você vai ter lá o número atômico. Mas não necessariamente que ele está nesse lugarzinho aqui. Tá? Ele pode estar no meio, ele pode estar em cima, ele pode estar à direita, mas ele vai estar uma legenda dizendo número atômico. Você sabe que aquele número, eu represento ele aqui, ó, ou na esquerda ou na direita. Certo? A massa do átomo, eu represento à esquerda, na parte superior, ou do lado da direita. Tá? Então, aqui eu tenho o quê? Massa. E aqui, esse X significa que você está diante de um elemento químico. Tudo bem? Então, esse elemento que eu trago aqui no centro dos quadrinhos representa o elemento químico. O número atômico que você vai olhar na tabela periódica, ele pode estar fora dessa ordem. Mas aqui eu estou mostrando para vocês que, por convenção, nós estamos fazendo uma representação que padroniza. Para que você olhe na sua prova, olhe no seu computador, que o número atômico de um átomo, ou ele está à esquerda ou à direita, na parte inferior. E a massa eu represento na parte superior, lado esquerdo ou do lado direito. Certo? Vejamos aqui um exemplo. Olha só o que é que nós temos aqui. 9 e 19. Dá uma olhada aqui para você ver.
é um quadrinho. Elemento químico, F de flúor. Aqui você já tem um elemento químico, flúor. Qual que é a identidade dele? Qual que é o número atômico dele? 9 ou 19? Olha aqui, ó. Número atômico. Isso aqui está sendo representado pela letra Z. Número atômico. E sempre o menor número dos dois é o número atômico. E o número que está em cima, ó, massa, que é representado pela letra A. Correto? E o elemento químico é a letra F maiúscula, que representa para você o elemento químico de nome flúor. E agora vem a determinação das partículas. Determinar as partículas do átomo. Entendido? E um elemento químico, ele tem sua identidade, chamada número atômico, que corresponde ao número de prótons nuclear, e o número acima, que ele está em maior quantidade, é a massa. Vejamos as partículas para ele. Prótons, elétrons, nêutrons, número atômico e massa. Olha o que é que você vai representar aqui. Você vai determinar essas 5 partículas a partir dessa legenda aqui. Certo? Vamos mãos à massa? Olha só. Vamos fazer aqui uns 5 exemplos, se você vai ficar craque. Próton. 9. E, que é o número de elétrons. 9. Número de prótons e elétrons são iguais. No seu átomo, neutro. N, não sei. Número atômico, 9. O número atômico representa a quantidade de prótons. Massa, 19. Número de massa, 19. Beleza. O que foi que sobrou aqui? O número de nêutrons. Número de nêutrons, eu não sei. Então, o que é que nós vamos fazer? Aquela fórmula que você aprendeu. Para determinar. Olha só. Massa é igual número de prótons mais o número de nêutrons. Certo? Número de prótons mais nêutrons. Então, vamos procurar. Quanto que é a massa que você tem? Substitui, ó. 19. Quanto que é o número de prótons? 9. Mais em que você não sabe, como se fosse um X lá da matemática. Então, o que é que você vai fazer aqui? Aplicar a regrinha, dizendo 19, passa para cá o 9 negativo e fica em 19 menos 9 fica igual a 10. Então, quanto que vale o número de nêutrons? 10. E aí, o que é que você tem? O número de nêutrons desse átomo de flúor vale 10. Certo? Porque quando você somar o número de nêutrons, 10, mais o número de prótons, que é 9, vai dar quanto de massa? 19. Então, toda vez que você tiver dúvida de como determinar essas partículas aqui, jogue na sua fórmula que você encontra qualquer uma das variáveis. Certo? Então, o número de nêutrons foi igual a 10. Então, posso dizer que esse átomo aqui, que nós já fizemos aquela distribuição de elétrons, ó, no núcleo, eu tenho 9 prótons, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 prótons. E também eu vou ter quantos nêutrons? 10 nêutrons. Só que os nêutrons não têm o quê? Não tem carga. E aí, para representar os nêutrons, eu uso bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem cargas. E aí, o quantitativo nuclear vai dar a massa concentrada no núcleo de um átomo. 19. Certo? Se você analisar na primeira camada, eu passo a ter quantos elétrons? 2. Que corresponde à camada K.
A segunda camada já passa a ter 8 elétrons, né? Ó, lembra? 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Você fazendo a distribuição, K pega 2, L pega 8, a M vai pegar 8 e a N vai pegar 1. Então, eu vou ter quantas camadas aqui distribuídas? 4 camadas. A primeira pega 2, a segunda pega 8. A terceira camada aqui que você tem também vai pegar 8. E a quarta e última camada vai pegar 1 elétron. Aí, com isso, você tem a distribuição de elétrons em camada, mostrando que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Quantitativamente iguais. O que muda são cargas. Um é positivo e o outro é negativo. Um é positivo e quem está em volta são os elétrons com cargas negativas, descrevendo movimentos circulares em torno do núcleo, sem perder, sem ganhar energia, em órbitas estacionárias, segundo o modelo atômico de Bohr, de Rutherford-Bohr, certo? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Aí vocês já vão puxando todas essas informações para a prática de vocês, tá? Aqui a gente vai mostrando vários exemplos, para depois passar para outra etapa de conteúdo. Vamos aqui, ó. Vou pegar o átomo de ferro. O que é que eu tenho aqui? Representação da massa. E você sabe que aqui embaixo eu represento o número atômico, correto? E aqui eu tenho prótons, elétrons, nêutrons, massa e número atômico. Não importa a ordem. Aí você vai completando o restante que falta nessas informações. Olha aqui. Eu venho e coloco que o número de nêutrons vale 30. E a massa vale 56. Você vai completar o restante. Ó. Você vai completar o restante que está faltando. Olha lá. E aí? Olha o que é que você tem de informação. Simplesmente ele forneceu a massa e o número de nêutrons. Opa, a massa eu consigo trazer para cá. 56. Ok? Agora, olha a fórmula que você tem. Massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Você tem dúvida? Recorre aqui. Agora substitui. Massa eu tenho 56. Prótons eu não tenho, tá para completar. Então aqui eu vou repetir a letra P. Só que o número de nêutrons foi dado no probleminha. O N vale 30. E agora a matemática é com você. Isola, né? Pega 56, passa para cá o 30, ele vem negativo, iguala ao P. 56 eu tiro 30, vai sobrar 26, que corresponde ao número de prótons. Olha como é que você foi feliz aqui. Achou o número de prótons, 26. Então, prótons, 26. Se eu achei o número de prótons, igual ao número de elétrons, igual à letra Z, quando o átomo é neutro. Olha lá. Número de elétron, 26. Número atômico, 26. Número atômico aqui, 26. Olha o que você fez. Completou todas as informações necessárias. Olha lá. Para o átomo de ferro. Com duas informações que ele deu, você recorreu à fórmula e achou o número de prótons. Se eu acho o número de prótons, automaticamente elétrons e o número atômico, que são a identificação do átomo de ferro. Então, o ferro está em algum lugar do quadrinho, em algum lugar da tabela periódica, com o número atômico 26. Aí você, com a tabela na mão, bate o olho lá, procura do 1 e o número 26. Olhou, é o ferro. Só tem esse número para o ferro. Não tem outro ferro com o número 24, 27. Não, só existe um número para cada elemento químico. Eu estou te falando que é a identidade. Olha aqui outro aqui. Sódio.
23. Prótons, elétrons, nêutrons, número atômico e massa. Aí eu forneço aqui, ó, essas informações. Próton não tem, elétron não tem, número atômico não tem, a massa eu tenho, que é 23, ó, já estou olhando aqui e colocando, tá? Só que o número atômico eu não tenho aqui para colocar. Ó. E que tal você pensar um pouco comigo agora? Ó, massa eu tenho, 23, completei aqui. E os prótons? Elétron. Número de nêutrons, 11. Aqui eu não coloco nêutrons, aqui eu coloco prótons, ou número atômico, ou número de elétrons quando o átomo é neutro. Que tal recorrer para a fórmula novamente? Massa, que é igual próton mais nêutron. Olha a massa, 23. Quanto que é os prótons? Não tem. Quanto que vale os nêutrons? 11. Olha como é que ficou chuchuzinho. 23, passo para cá 11, igual ao número de prótons. Prótons é igual a 12. 12? 23 menos 11. 12, né? Aqui era para ser 12, na verdade. Corrigindo aqui. Número de nêutron 12. Aí aqui o número de nêutron 12. Número de nêutron 12. E o número de prótons aqui calcula 11. Ok? Então, os prótons valem 11. Olha lá. Então, 11, 11 e 11. Tá vendo que as três letras são iguais, ó? Essa é a relação, ok? E o número atômico aqui, 11. Tá? Foi só um erro meu ter colocado 11. Na verdade, o número de nêutrons do sódio, Na, é 12. 23 tirou 12, sobrou 11. E quem é 11? O número atômico do átomo de sódio. Só existe um sódio, tá? Na tabela periódica, com o número atômico 11. Tudo jóia? Tranquilo? Vamos fazer agora exemplos em que a estrutura deixa de ser... Porque aqui você já pegou a situação de como fazer a fórmula para determinar, não é isso? Agora, olha só. Quando você tiver estruturas carregadas positivamente ou negativamente, olha como é que você chama. Íons. Os íons podem serem de dois tipos, chamados de cátions, que tem carga positiva. Outro íon chamado de ânions. Carregadas negativamente. Então, quando o átomo não é neutro, ele está na forma de íon. Aí a espécie, né, em questão vai estar ou carregado com sinal negativo ou vai estar carregado positivo. Quando é positivo, o átomo perde elétrons. Você faz que continha? Subtrai. Quando é negativo, o átomo, o íon, ganha elétrons. E que continha você faz? Soma. São macetes que eu estou te adiantando para facilitar o andamento da aula. Olha só como que fica, ó. Cálcio mais 2. Massa, 40. Número atômico, 20. Olha só essa estrutura aqui que você está vendo. Ó. Vejam só. Quando que é um íon? Vai ter que apresentar ou a carga positiva ou a carga negativa. Se não apresentar cargas nenhuma aqui, ó, ele é um átomo neutro. Desse jeito tá neutro. Mas se você vem e escreve 2+, ele já agora é um íon de que tipo? Cátion, porque é carregado positivamente. Se eu tenho aqui o oxigênio, menos 2, 16 e 8, olha aqui.
Está carregado com qual sinal? Menos. Então, se está carregado negativamente, é um íon do tipo ânion. Quem tem carga elétrica negativa aqui em cima é um íon chamado ânion. E os ânions ganham elétrons. E os cátions perdem elétrons. Ok? Vamos tentar determinar as partículas aqui, ó. Prótons, elétrons, nêutrons, massa e número atômico. Vou estar repetindo para vocês várias vezes. Aqui eu tenho prótons, elétrons, nêutrons, número atômico e massa. Não importa a ordem. Vamos definir agora cada partícula dessa. Essas 5 partículas aqui que eu tenho para completar com vocês. Ei, você aqui, ó, vem cá participar. Vamos lá. Número de prótons, 20. Tá aqui, ó, 20. Número atômico, 20. Tá? Quando eu falar número atômico, já vem a letra Z em mente para vocês. Agora, número de massa, vai completando o que você já sabe, 40. Número de elétrons, eu agora não posso dizer que é 20, porque eu tenho uma espécie carregada positivamente. Se não tivesse sinal aqui nenhum positivo e nem lá negativo, o número de P é igual ao número de E e o número de Z. Mas se é carregado positivo ou negativo, o número de elétrons se diferenciam. Então, o número de prótons, aqui neste caso, é diferente do número de elétrons. Ok? São diferentes. Então, vamos aqui. Quantos prótons tem? 20. Quando é carregado positivamente, qual que é a regrinha? Perder elétrons. E qual é a continha? Subtrai. Então, quanto que é 20 subtraído de 2? Ó, 20 subtraído de 2 vai dar quantos elétrons? 18. Certo? 20 perde 2. 20 menos 2 dá 18. Você fez isso. Pegou 20, subtraiu de 2. Certinho? Olha como é que você encontrou 18 elétrons. Não é mais 20. É o número que você tem aqui menos esse. Você só faz menos, subtrai, quando for cátion. Quando for cátion. Agora, número de nêutrons. A, que é igual a P mais N. Se já dá conta de fazer de cabeça, vai embora. Massa, 40. Prótons, 20 mais nêutrons. Eu estou procurando N de nêutrons. 40 menos 20 é igual a nêutrons. Então, 40 menos 20 vai ser igual a 20. Fala. 20. Opa! Firme. Então, o número de nêutrons aqui é encontrado 20. Entendeu? Aí, o que acontece? Se o N é igual a 20, é porque você encontrou o cálculo aqui, ó. 40 menos 20 é igual a 20. Significa que é o número de nêutrons que tem aonde? No núcleo de um átomo. Certinho? Então, aqui você vai ter que fazer sempre essa continha para poder você resolver o problema. Nem sempre de cabeça você vai raciocinar rapidamente, mas é bom você ter segurança no cálculo, fazendo a sua expressão. A, que é igual a P ou Z mais N. E o número de prótons é diferente do número de elétrons. Ó, próton é 20, elétrons é 18. Por que 20 para 18? Porque perdeu 2. Esse número 2 aqui é quanto você subtrai de 20. Bora ver os negativos? Olha os negativos. Quantos prótons você tem aqui para esse ânion? Ó, ânion, carga negativa. O que é que o ânion faz? Somar. Você vai somar. Certo? Quantos prótons? 8. Qual é o número atômico? 8. Qual que é a massa? 16. Cheguei na encrenca. Elétrons. Opa, aqui você acaba de ver que é negativo. Ó. Se é negativo, ganha elétrons. Ele já tem quanto? 8. Vai ganhar mais quanto? 2. Então, 8 mais 2, 10. 8 mais 2. Quando é negativo, eu somo.
Quando é positivo, eu faço a diminuição, a subtração. Elimino 2, 3, 1. O número que estiver em cima, você diminui quando for positivo. O número que estiver em cima é o que você vai somar com o que já tem. Não esqueçam, quem tem carga negativa é um íon ânion. Quem tem carga positiva é um íon cátion. E os cátion perdem elétrons. E os ânions ganham elétrons. Fica atento a isso. O número de nêutrons. Continha. Massa, que é igual ao número de próton, mais N. Massa, 16, ó. Igual. Próton, 8, mais N. O que você vai fazer aqui? 16 menos 8, que é igual a N. E quando fizer a conta, olha quanto que vale o N? 8. Tá vendo? Quando que deixa de ser neutro, quando deixa de ser fundamental, você tem que olhar isso aqui, querido, ó. Carga positiva e carga negativa. Se não aparecer, você tem as letras P, E e Z iguais. Ok? Você tem o estado neutro. Mas neste caso aqui, não é neutro. É íon. Dotados de carga positiva, cátion. Dotado de cargas negativas, ânions. Ânion ganham elétrons. Soma com o que já tem. Vai expandindo, vai aumentando. E o outro vai tendo uma contração, diminuindo o seu número de camadas, o seu número de elétrons nas últimas camadas, correto? Vamos fazer mais uns casos aqui. Olha aqui. Alumínio. Aí eu venho com as partículas, prótons, elétrons, nêutrons, massa e número atômico. Certo? Aqui você tem número atômico para colocar, tem massa para colocar e cargas, tá? Aqui é o lugar de colocar a carga, positiva ou negativa. E aqui é o átomo de alumínio. Beleza, vamos colocar algumas informações lá. Elétrons, vou colocar 10. Número de nêutrons, 14. E aí o restante, você vai tentar buscar essas informações. E massa, vou colocar 27. Para deixar mais completas as informações. Prontinho. Olha lá o que é que você tem. Tenta descobrir quanto que é de próton, a massa, quanto que é a carga aqui, se é positiva ou negativa, e quantos elétrons, se for positivo, estará perdendo, e se for negativo, estará ganhando. Tá para você completar. Beleza. Massa é igual número atômico mais nêutron. Lembrando que essa letra Z aqui eu posso trocar pela letra P também, correto? Posso trocar pela letra P. Fica a seu critério. Vamos lá. Massa, 27. Já tenho a massa aqui. Perdão. A massa é aqui em cima. 27. Então, vamos lá. Massa, 27. Número atômico, não tenho. Ou número de prótons, que é igual ao número de nêutrons. Mais o número de nêutron que ele me deu aqui, que é 14, ó. Busca essas informações daqui e joga lá na fórmula. 27 menos 14, que é igual à letra Z. Quer que o Z é? Número atômico. Descontou aqui, deu quanto? 13. Então, Z é igual também a P. Porque você já vai descobrir que o número de prótons é igual ao número de atômico. 13. E aqui, 13. Veja que não bateu, ó, o número de elétrons. O número de elétrons está sendo quanto? 10. E o número atômico, que não muda, que é uma identidade que eu disse para você, 13. Então, ele está ganhando ou está perdendo?
Qual é a identidade do elemento? 13. Acabou de descobrir. Qual o número de elétrons? 10. Então, você diminuiu, não foi, de fato? De 13 foi para 10? Então, perdeu. Quantos? 3. Muito bem. Perdeu 3. Olha só. Aqui são 10. O número atômico do alumínio é 13. Então, para poder chegar a esse 10, a carga aqui ó, é mais 3. JP, como que você deduziu isso, cara? O número de prótons é 13. Descobriu aqui, ó. Pronto. O que é que você tinha de informação? A massa, 27. Colocou lá. O que é que você tinha? Descobriu o Z ou a letra P. E o número de nêutrons? Já foi dado. Você olhou lá e colocou 14. Fez a operação, 13. Opa, você achou o RG do alumínio. É 13. É fixo, não muda. O que é que muda? Número de elétrons. Porque eu tenho o nêutron e tenho o estado iônico. Aí, com isso, 13 é diferente de 10. Opa! Agora eu tenho 10 elétrons. Então, dos 13, eu perdi 3. É 13 menos 10. 13 menos 10, 3. E por que é mais? Porque perdeu. Então, aqui você tem quem? Uma espécie chamada de cátion. Aí você tem 13 prótons menos 10 elétrons. Você encontra o quê? A carga. 13 menos 10, mais 3. E aí você acaba descobrindo a carga do íon de alumínio, mais 3. Ó, 13 prótons, menos 10. Quanto que é 13 prótons menos 10? Eu vou encontrar uma diferença de 3. Essa diferença representa a carga positiva. Tranquilo? Tudo pizza? Vamos fazer mais exemplos. Qualquer dúvida, vocês vão assistindo a aula, vão perguntando, deixando aí nos comentários as suas dúvidas. Certo? Vamos aqui para outros exemplos que tem a carga negativa, né? Vamos lá. Ó, cloro. Prótons, elétrons, número atômico, massa e nêutrons. Beleza. Aqui você vai completar. Número atômico, a massa e aqui a carga, né? Aí a carga eu já venho aqui e coloco menos 1. Beleza? Carga menos 1. A massa vai ser massa, que é igual a próton mais nêutron. Vou colocar a fórmula aqui para eu lembrar de valores. Certo? Então, os prótons, número atômico, eu vou colocar 17. Aí você vai completar aqui, certo? Aqui, e vou jogar mais uma informação, né? Para não ficar tão vazia. Joga ali o número de nêutrons ou a massa. Então, vamos jogar aqui 18,5. Pronto. Completa o restante lá, vocês, fazendo favor. Tem o átomo de cloro, né? O íon de cloro, porque, ó, carregado negativamente. Se está carregado com sinalzinho de menos, aí você já está perguntando, é um cátion ou é um ânion? Muito bem. Você já sabe que é um ânion. Ânion, porque está carregado negativo. E o que é que o ânion faz? Ganha elétrons. Quanto que ele vai ganhar? Qual é a carga, né? Menos 1? Então, ele vai ganhar 1. Certo? Ele vai ganhar 1. E se ele vai ganhar 1, então vamos lá, ó.
Número de nêutrons, 18,5. Número atômico, 17. Já está aqui, 17. Número de prótons, 17. Por quê? A letra Z e a letra P não muda. Essas duas letras, elas são fixas. Uma identifica a outra. Agora, o número de elétrons nem sempre será o mesmo. Por quê? Eu tenho o átomo neutro e tenho o átomo na forma de íon. Podendo ser um cátion, podendo ser um ânion. É o caso do quadro. Certo? Então, aqui o número de elétrons, ó, está para descobrir. Você já tem condições, não tem? De fazer aquilo ali? Ó, quantos prótons? 17. O que é que vai fazer? Ganhar 1. Por que ele vai ganhar 1, JP? Porque qual é a carga dele? Menos 1. O menos é para mostrar que vai receber. Quanto? 1. Então, quanto que é 17 mais 1? 18. Tá vendo quantos elétrons? Já passou o número de elétrons? Então, ele tinha quanto antes? 17. Ganhou mais 1. Alguém, numa ligação, deu um elétron. Ele passou a ter 18. E quando perde? Eu tinha 13. Perdi 3 lá, alumínio, ficou com 10. Tá vendo? Que uns estão perdendo e outros estão ganhando. Isso é íon, cátion ou ânion, tá? Aí, com isso, você chega à conclusão. Massa, eu vou à procura. Prótons, eu tenho. Cuidado para não colocar 18, tá? Você vai colocar aqui 17. Porque Z e P é fixo. Agora, o número de elétrons, desses dois aqui, se eu colocar o número de elétrons aqui, ó, é diferente dos dois. Então, 17. Quantos que são os nêutrons? Aqui, ó. Já cola daqui, ó, 18,5. A massa é igual a 35,5. Achou a massa. Aí você traz para cá. 35,5. E está respondido o problema desse cloreto. Ok? Conseguimos aí captar essas informações, quando é negativo e quando é positivo? Entendidos, né? Da mesma forma, se você tivesse o mesmo cloro, vou fazer questão de usar esse exemplo que já está aqui, e colocar, ó, 17, 35,5, e você vier colocar as cargas, ó, prótons, elétrons e número atômico. Vou mostrar só essas três, que está dando diferença, né? Próton, 17. Elétrons, 17. Número atômico, 17. Por quê? Qual é a carga que tem aqui em cima? Não foi estabelecida, querido. Ó, aqui em cima você tem, ó, menos 1. E aqui não tem carga nenhuma. Então, o número de prótons, número de elétrons e o número atômico são iguais. Por quê? Você está com um átomo neutro. Um átomo neutro. Onde o número de partículas são iguais, mudando cargas, positiva e negativa. E se Z indica prótons, né? E o número de elétrons, você mantém esse quantitativo. Agora aqui, ó, já é um íon, que a gente apagou e escreveu, que era um ânion, porque ganha elétrons. É o mesmo cloro e cloro. A identidade dele é a mesma, 17, 17. O número de prótons e elétrons aqui em cima são diferentes, 17 e 18. Esses dois aqui são iguais, ó. Ó. Quando que é neutro, igual. Quando não é neutro, diferentes. Aqui, ó. Fiquem atentos. Ok? Para que não passem essas informações despercebidas. Certo? Pode vir também. É assim, ó. Posso jogar aqui uma representação. Uma representação aqui. Vou jogar uma representação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,
2, pode vir assim também, já já você vai entender. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos prótons, quantos elétrons, nêutrons, massa e número atômico? Aí eu coloco uma informação ali para você. Vou colocar mais uma informação ali. Uma, duas, três, quatro, 5. 5. Deixa eu fazer diferente. 6, 7, 8. Beleza. E aí eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá dando para visualizar, né? Ó, cai muito também nas avaliações esse modelo de exercício, através de uma representação, né? De um modelo atômico, para que você determine as partículas aqui listadas. Aí você já vai descobrir quem é o elemento químico, olhando sempre a sua tabela periódica, quantos prótons, elétrons, vai completar junto comigo, olhando para o desenho. Ó, parece ser muito difícil, mas vamos lá. Quantos prótons tem esse átomo aqui representado nesse modelo? Prótons. Aí você pensa lá, prótons são os que têm carga positiva, certo? São os que têm carga positiva. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 prótons. Tem carga positiva. Será que é neutro ou não? Se for neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, igual ao número atômico. O que eu posso afirmar aqui é que 7 é o número atômico também. Ó. Essas duas aqui eu disse para você que são fixas. Não mudam. É o RG do elemento químico. Certo? É o RG. Agora, quantos elétrons? E o que é que são elétrons? Tem carga negativa. Os elétrons estão aqui, ó, na eletrosfera. Todos esses pontinhos aqui, você já sabe que são partículas carregadas negativamente. Elétrons. Então, o que é que eu tenho que fazer? Contar. Quantos tem na primeira camada aqui, na K? 1, 2. Quantos tem na segunda camada, que é a L? Vamos começar nesse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha só. Na primeira camada tem 2. Na segunda camada tem 8. Quanto que é 8 mais 2? Muito bem. Olha o que você tem. 10 elétrons. Então, você tem aqui um total de 10 elétrons. Os prótons positivos e os elétrons negativos. Olha só, ultrapassou. Próton é 7, os elétrons 10. Então, significa que ganhou ou perdeu? Raciocina. Qual que é a identidade do elemento? 7. Quantos elétrons agora ele passou a ter? 10. Ué, professor, ganhou 3. Claro. E quem ganha, meu amigo, minha amiga, ei, você aí que está sentado aqui, ó, vem cá. Ganhou quantos? 3. Positivo ou negativo? Ah, professor, negativo, porque o ânion ganha e ele tem carga negativa. Se fosse cátion, perderia 3 e ficaria aí com 4 e não com 10. Certo? Porque a identidade dele é 7. Então, olha só o que é que eu tenho. 10 elétrons. Aqui as camadas. A primeira camada, a segunda camada. E tá vendo que eu fiz 3 pontinhos de vermelho? Mostrando que ele ganhou. Tá? Mostrando que ele ganhou 3 de cores diferentes dos azuis. Para você somar. Tá? E a massa? Não é próton mais nêutron? É. Quantos prótons tem? 7. Quantos nêutrons tem? Nêutrons são bolinhas sem cargas. São partículas sem carga aonde? No núcleo do átomo.
Só contar as vermelhinhas, deu 7. Então, 7 mais 7, quanto que vale a massa no total? 14. Exercício bacana, diferente, né, de interpretação. 14. E sobrou os nêutrons. Os nêutrons, você acabou de contar, ó. 7 bolinhas vermelhas. E se fosse buscar na tabela periódica, quem é o elemento químico de número atômico 7? Olha o que, é que você vai achar lá. Nitrogênio. Número atômico do cara, 7. Massa dele, 14. Carga dele, menos 3. Como que ficou a representação lá para ele? Menos 3. Porque você definiu que ganhou 3. Porque o número de elétrons ultrapassou o número de prótons. É 7. Ganhou 3 para chegar a 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ganhou 3. E quando ganha, é menos. Quando ganha, é o quê? Menos. E o tipo de íon você classifica como sendo ânion, porque é negativo. Certinho? Tudo pizza aí? Então, pessoal, a aula de hoje foi para mostrar para vocês essa estrutura atômica, composta por prótons, nêutrons e elétrons, além do número atômico, né? Número de massa, e como você determinar essas partículas do átomo. Diversas maneiras. Na forma de átomo no estado neutro, ou eles na forma de íons, cátions e ânions. Faça uma revisão, né? Refaça esses exemplos, assistam a aula novamente, deixem seus comentários a respeito de qualquer ponto das nossas aulas, que eu vou responder para vocês lá na sala de aula, junto com vocês na próxima. Tudo certo? Depois eu deixo algumas atividades complementares a esta aula aqui, tá? Só para fazer o resumo final do que a gente esquematizou na aula de hoje. Então, nós ficamos com o resumo aqui, né? Ficamos com um resumo onde você tem o átomo, duas regiões, uma chamada de núcleo. Núcleo você tem os prótons e os nêutrons, prótons positivas, nêutrons sem carga, certo? A outra região chamada de eletrosfera. E na eletrosfera você tem os elétrons, com carga negativa e uma massa bastante reduzida, 1840 vezes menor comparado à massa de uma unidade, tanto dos prótons quanto dos nêutrons, certo? Colocamos também que o átomo no estado neutro, ou fundamental, o número de prótons igual ao número de elétrons e o número atômico. Essas três partículas, elas são iguais quando o átomo está no estado fundamental ou neutro, ou seja, não está carregado nem positivo e nem negativamente. E que existe uma relação para você determinar as partículas do átomo. Massa, próton mais nêutron. Próton mais nêutrons estão aonde? No núcleo. Tá? Então, está concentrada a massa de próton mais nêutrons no núcleo de um átomo. E quando o átomo está na forma de um íon, você tem uma estrutura chamada de cátions, que são estruturas carregadas positivamente, e outra estrutura carregada negativamente, de nome ânions. E aqui, quando se trata de íons, o número de prótons nunca será igual ao número de elétrons, tá? Porque prótons e elétrons são diferentes. Ou vai estar ganhando ou vai estar perdendo. Quando é cátion, você viu a regrinha aqui, perde elétrons. E ânion
ganha elétrons, certo? Se é positivo, perde. Se é negativo, ganha. Tá? Subtraindo e aqui somando para poder você ter a diferença de elétrons para prótons. Diferente do átomo no estado neutro. E aqui é na forma de íons. Tá? Se é carregado positivo ou negativamente. E aí você finaliza para determinar as partículas usando a mesma fórmula mostrada aqui para vocês. Massa Z mais N. Lembrando que P e Z é igual, por isso que eu posso usar qualquer letra para determinar esta relação aqui. P e Z são sempre iguais, porque Z indica o número de prótons. E Moseley colocou os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Mendeleev, né, colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica. No entanto, Moseley, né, que foi assistente de Ernest Rutherford, começou a fazer estudo de espectro e determinou que átomos de um mesmo elemento químico apresentam as mesmas quantidades de prótons nucleares. E com isso, ficamos na aula de hoje fazendo esse apanhado e exercitar nas próximas aulas de como determinar estas partículas. Beleza? Um abraço, se inscreva no meu canal, deixe lá seu like, seu joinha, ok? E não deixe de compartilhar essa aula para outros colegas. Um abraço do professor JP e eu volto na próxima aula dando sequência sobre isótopos, isóbaros e isótomos, além dos isoeletrônicos que a gente vai estudar, ainda dentro de estrutura atômica. Segunda parte. Tchau!